Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, dia 11 de março saiu uma notícia na B3, uma notícia uma notícia bem interessante, tá, pessoal? Onde a B3 autoriza as ETFs de fundos imobiliários a pagarem dividendos. Aí ainda coloca aqui um marco na indústria como isso. Olha, hoje já existe uma ETF de fundo imobiliário, é a XFIX11. Então já eu falo um pouquinho mais sobre ela, que ela segue o índice IFIX. Porém, ela não paga dividendos porque segue as normas antigas de ETFs. E desde o finalzinho de 2023 foi autorizadas as ETFs a pagarem dividendos. Ano passado apareceu as primeiras ETFs pagadoras de dividendos. Agora autoriza uma nova ETF a pagar dividendos. Aí, vamos lá. Dividendos de ETFs de fundos imobiliários. Não sei se vai ser vantajoso. Não sei se realmente se vai vantajoso. Mas vamos ler a reportagem, só para vocês terem uma ideia. Após deliberar os ETFs de infraestruturas que pagam proventos, a B3 anunciou nesta terça-feira que ETFs de fundos imobiliários com distribuição de dividendos agora podem ser listadas na Bolsa Brasileira. Vai ter ETFs de FIINFRA também, viu? O movimento é um marco na indústria da ETF. O mercado vinha pedindo atualização para o setor, diz Renato Nobile, gestor e analista da Buena Vista. Buena Vista hoje está sendo a maior lançadora de ETFs pagadores de dividendos que a gente tem. A Bolsa Brasileira tem apenas um ETF de FIIs, que é o XFIX, que é da XP Asset, que acompanha o desempenho do IFIX, índice de referência dos fundos imobiliários, e outros dois ETFs ligados ao setor imobiliário. Já eu comento sobre esses outros ETFs para vocês. Vamos lá. ETFs pagadores de dividendos. Ainda temos um probleminha. Dividendos de ETFs são tributados em 15%, já na fonte. Não tem que pagar DARF, não. Você já recebe 85% do valor do provento anunciado. Já é assim. As de fundos imobiliários, vai continuar assim? Vamos receber líquido? Não vamos receber líquido? Não foi colocado isso. Por quê? ETFs de ações, eles recebem dividendos líquidos, sem dividendos, sem imposto, e pagam com imposto. Provavelmente fundo imobiliário vai ser a mesma coisa. Então não vai ser tão vantajoso quando a gente olha para esse lado. Então um ETF de fundo imobiliário pagadora de dividendos não vai ser vantajoso. Agora, uma coisa boa é que junto com a liberação de ETFs de fundos imobiliários pagadores de dividendos, eles também liberaram ETFs de REITs pagadoras de dividendos. Aí sim é diferencial, porque eles vão poder fazer ETFs de REITs, ou de modo geral, que são os fundos imobiliários americanos, ou os primos dos fundos imobiliários, que lá são cobrados 30% de imposto de renda, e a ETF vai cobrar só 15%. Então a ETF, por ser um fundo de ETF, ele recebe os dividendos e não precisa recolher imposto. E na hora de pagar o imposto, na hora de pagar o dividendo para a gente só paga 15%. Então já para a ETF de REITs vai ser bem interessante nesse sentido. Até então, ainda não saiu nada se tem alguma coisa diferente do que já funciona com as ETFs de ações, com as ETFs de índices de ações, com as ETFs de índices internacionais, tá certo? Então, se seguir a mesma coisa das outras ETFs pagadoras de dividendos, agora essas para REITs e fundos imobiliários, é desse jeito. Não tem vantagem tributária na hora de ETFs de fundos imobiliários e terá vantagem tributária para ETFs de fundos e de REITs. Kiko, e se a gente comparar um pouquinho então as ETFs, vamos lá. Hoje as ETFs que já existem, hoje nós temos a XFIX, que é a Trend ETF Fix, ela segue o IFIX. Se a gente for ver aqui nos últimos 5 anos,
ela nasceu em 2020, tá, gente? Ela já nasceu com o IFIX bem alto. Ela nasceu com o IFIX lá próximo dos 3.200 pontos, tá? Aí, então, ela demorou muito tempo para subir, mesmo recebendo dividendos, porque os dividendos não saem de dentro da ETF. Aí a gente fez a nova máxima em 2024 e caiu de novo. Ela nasceu R$10, hoje está 11,40. Então ela praticamente aqui em 4 anos subiu 11,40%, que não paga dividendos. O IFIX nesse período, vamos dar uma olhada no IFIX nesse período? O IFIX, se a gente pegar ele aqui mais ou menos de 11 até hoje, 14%. Por que o IFIX subiu 14% nesse período e a ETF apenas 14% também, se a gente for botar aqui, né, de 10 para subir 1,40, também subiu 14% nesse período. Nesse mesmo período também subiu 14%. R$1,40 é 14% de R$10. Então ela sobe de acordo com o IFIX. Porém, quando você for vender, você vai pagar 15% sobre esse lucro. E aqui dentro dela, desses 14%, tá os dividendos recebidos. Investir em ETF não tem a vantagem tributária de investir em fundos imobiliários. Algumas pessoas falam assim, Kiko, mas por que então as pessoas gostam de ETFs? Uma vantagem de ETF é que ETF sempre vai ter PVP igual a 1. Diferente de um fundo imobiliário tipo ITIT. ITIT é um FOF, ITIT é um FOF que não tem PVP igual a 1. Ele não é. Ele apesar dele utilizar o índice de tijolos, ele é um fundo de investimento imobiliário. Então ele não segue o índice. Então ele fica com o PVP de 0,92. Se ele fosse um ETF, ele estaria hoje o preço dele a R$70,27, porque o formador de mercado faria compras para que o preço subisse. Certo? Além da ETF de XFIX, existe também a ETF ALUG. A ETF ALUG é uma ETF que investe em uma ETF de REITs lá nos Estados Unidos, que segue o índice de REITs do americano. Se a gente olhar aqui no intervalo de 5 anos, você vai ver que ela nasceu muito mais cara, lá R$50, e hoje está 43. Porque também lá em 2021 estava lá nas máximas, e aí caiu aqui em 2023 para as mínimas e depois veio subindo novamente. Porque vocês lembram que aqui o dólar chegou a 5,70 em 2021? Aí foi quando ela foi lançada. Aí o dólar recuou a 4,80, fora que a Bolsa Americana também tinha dado uma recuada. E agora que o dólar voltou a subir, chegou aqui em dezembro a R$48, e agora o dólar recuando. Ela oscila também, não só pelo índice, mas também pelo dólar. A LUG 11, que segue o índice VNQ, que segue, ela investe na VNQ, na ETF VNQ, que tem lá nos Estados Unidos. O perigo que a gente tem, essas ETFs, ela tem uns volumes de negociação muito pequena, R$398 mil, mas é ETF, né? ETF ela, por obrigação, que tem que ter um formador de mercado para fazer que o preço corra atrás do índice. Outra ETF de REITs que existe, mas essa aqui segue o índice da FTSE-US REITs, não é o mesmo do VNQ, quase não tem negociação, está 11,40. Ela nasceu em 2022 a R$10, hoje está 11,34. Então ela já não pegou, ela não nasceu no mercado de alta, mas caiu, depois subiu novamente. Também tem um volume de negociação baixo, é menor que o outro, né? R$137 mil por dia. Taxa de administração razoável, 0,38. Essas ETFs de REITs, se lançar parecidas com ela e pagando dividendos, serão sim um bom negócio. A gente vai ter algo diferente, porque
investir diretamente nelas lá fora, através da VNQ, que é a mesma da Lug, cada dividendo recebido fica 30%. Se investir nela, quando a ETF receber, ela não paga dividendos, e quando ela pagar o provento para a gente paga apenas 15%. Então acaba tendo uma vantagem fiscal aí, tributária, uma vantagem tributária em investir em ETF, pagadores de dividendos de REITs. Então, nesse sentido, acho sim que vai valer a pena, tá certo? Pessoal, isso que eu queria trazer para vocês, a questão de ETFs, pagadores de dividendos, que estão por vir aí de fundos imobiliários, estão por vir aí de REITs, ainda não foi lançada nenhuma. Mas lembro vocês que não estou fazendo recomendação de investimentos, os ativos que eu citei aqui foi apenas para ajudar na nossa clareza educacional, para vocês entenderem melhor. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!